Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Set Point, programa que fala de voleibol, liderança, construção e gestão de times e muito mais. Meu nome é César Feijão Benatti, eu tô aqui com meu brother Peter Bristotti. Tudo bem, irmão? Fala Feijão, fala galera. Já estamos aqui, ó, caderno e caneta na mão, bora falar de voleibol e muito mais. É isso aí, hoje a gente tem um anúncio especial aqui no nosso programa, Peter Boa, Bristotti. muito bom, muito bom. Qual Estamos, é? Qual é? estamos lançando o nosso curso! É Aê! isso aí, então a Legal! gente A gente já anunciou o curso em outro vídeo, mas hoje aqui, ó, nesse programa com o GG vai ter muitos anúncios especiais. E o primeiro é esse, o curso O DNA do Líder Esportivo, que é um curso destinado a todos que queiram se tornar o melhor líder. Aprender 6 habilidades fundamentais para inspirar atletas, formar equipes vencedoras e deixar a sua marca no esporte, Peter Bistotti. Olha só, o DNA do líder esportivo. O DNA é a unidade fundamental de transmissão de informação. Então esse nome não foi por acaso escolhido. Se você quiser aprender a ser um líder melhor nesse contexto do esporte, esse curso é para você. É isso aí. Então, ó, acesse o QR Code, vai ficar na tela e o link na descrição desse episódio e já faça sua inscrição, porque o curso já está gravado. Assim que você acessar o link, você pode adquirir o curso e já assistir mais de 12 horas de conteúdo. Mais de 12 horas de conteúdo que eu e Peter Bristotti gravamos e, modéstia à parte, está muito bom, Peter Bristotti. A gente sempre aprende muito um com o outro e a gente quer compartilhar esse conhecimento com você, professor, professora. Vamos nessa. É isso aí. E a gente também não poderia deixar de falar da nossa querida Nexus Next, do grande Lucas Negrin, que é nosso patrocinador aqui nesse programa. Se você quer fazer processos migratórios, internacionalização de empresas, abrir uma empresa aqui nos Estados Unidos, onde nós estamos, dolarizar o seu patrimônio, fala com o Lucas Negrin, que ele é o cara para te ajudar. Clique no QR Code, que também vai ficar na tela por alguns minutos, e entre em contato com o grande Lucas Negrin, que ele é o cara. E ele vai te dar as quantas possíveis maneiras de vir para os Estados Unidos, vírgula, legalmente, Peter Bristotti. Legalmente são 187 maneiras. Você não sabia que Isso aí. existem 187 maneiras de você vir para este país legalmente entrar pela porta da frente, mas o Lucas sabe. Exatamente. E hoje o nosso convidado, Peter, é um grande amigo nosso que hoje oficialmente está se tornando parceiro do Set Point. Seja muito bem-vindo, GG Maciel. GG, GG, Ê! hoje, nesse episódio, estamos começando a nossa parceria aqui, Set Point e Team GM. Seja muito bem-vindo, meu amigo GG! Muito obrigado, obrigado César, obrigado Peter. Finalmente, né? Pô, Finalmente a nossa cara, que amizade coisa agora virou linda, velho. também uma parceria. Coisa Cara, um linda. prazer, uma honra. Tá? Primeiro estar aqui, obrigado pelo convite, mas de poder estreitar e estar com vocês também nessa parceria nova que nós estamos estabelecendo. Uma honra, obrigado. Maravilhoso. O GG, que é o, o maior agente de jogadores do Brasil, quiçá do mundo. Quiçá do planeta É isso. Terra. Deus te ouça, meu amigo Feijão. Não, ele já ouviu, GG, ele já ouviu. Ele já ouviu e já tornou isso uma realidade já faz algum tempo. Mas É só dar uma hoje. olhada aí no background do GG, né? Só dar uma olhada aí na Exatamente. tela, você que tá no YouTube, olha aí o background do GG e você vai entender o que o Feijão acabou de falar. Exatamente. Olha o tanto de camiseta que tem atrás do homem. Mas a gente vai falar um pouquinho da nossa parceria, obviamente falar do trabalho que o GG desenvolve como agente de jogadores e como a Team GM, que é a empresa que ele lidera, ajuda atletas de voleibol a se tornarem profissionais, não só no sentido de chegar num nível profissional propriamente dito como atleta de voleibol, mas se tornar profissional na maneira de pensar, na maneira de agir, como que esse processo é feito, e hoje a gente vai dissecar todos esses processos com o GG e entender por que a Team GM realmente é uma
uma referência máxima nesse mercado, tá certo? Então, GG, começando o nosso papo aqui, conta aí, se apresente para a galera e fala aí um pouquinho de você. Vamos lá, maior prazer. Cara, eu comecei a jogar voleibol muito cedo, muito novo, por influência da família. Minha irmã jogava, meu pai gostava muito também. Acabei migrando do futsal para o vôlei, muito jovem, com 8, 9 anos, por aí. E segui a carreira desde então, praticando vôlei todos os dias da minha vida. E logo depois que eu comecei, assim, 2, 3 anos depois, veio o boom do voleibol com o título olímpico de 92, aquela geração fantástica, né? Fantástica geração. E aquilo me motivou ainda mais. Então, eu, desde muito novo, praticando e gostando da modalidade, resolvi ficar. Fui jogador do Minas, joguei uma temporada como profissional, depois fui para São Caetano, de São Caetano para Santo André, e ali em 2001 eu tive uma lesão do ligamento cruzado no joelho. Foi quando algumas coisas começaram a ficar um pouco obscuras para mim, e aí eu tomei a decisão de parar e voltar para Belo Horizonte e estudar. Fiz direito, sou formado, sou advogado, e nesse tempo em que eu parei de jogar e comecei a faculdade foi quando eu iniciei com o agenciamento. Então, coincidiu ali o término da minha carreira, o início da minha faculdade e a fundação da empresa, do CNPJ, em que eu comecei realmente a me dedicar como agente. Isso em 2002, oficialmente, a gente tinha a empresa aberta já. Olha só, e um excelente levantador, diga-se de passagem, hein? Um grande levantador. E GG não é baixinho, hein, galera? GG é dos levantadores GG é grande. grandes, altos, e não era muito comum, né? Hoje em dia a gente tem os levantadores bem altos, aí GG é um dos levantadores altos que a gente teve aí jogando profissionalmente, né, GG? E naquela época não era tão comum, e a minha geração tinha levantadores muito fortes, né? Na seleção brasileira, eu fiz parte, joguei o campeonato mundial em 97 no Irã, era eu e o William Arjona. O William Arjona... O que vai falar, né? Seleção brasileira com William Arjona e GG. Então, era difícil ter alguma oportunidade de jogar, de pisar na quadra, né? Mas ele sempre foi uma referência para mim. Assim. Eu tive essa oportunidade de ver ele jogar de muito perto, de treinar com ele. Cara, é impressionante. É um gênio, para mim, um dos melhores de todos os tempos do voleibol mundial, assim, um gênio. E também tinha o Rafa, né? O Rafael Oliveira, o Rafa, que a gente chamava de Carioca na época, o Cari, que jogava no Banespa e fez a carreira brilhante, um dos atletas mais vencedores da história do vôlei brasileiro também, no Trentino, né, na Turquia, um cara que dispensa comentários, um cara super educado, correto também. Então a geração nossa na seleção ficou que está na seleção de base assim. Agora, né? Que está trabalhando na seleção de base, fazendo trabalho com levantadoras. Ele é um cara sensacional. Que bom que a CBV teve essa iniciativa de trazer para dentro e ajudar na formação dos jovens talentos, né? Muito bacana a iniciativa da CBV. Você sabe, GG, que eu sou do mesmo ano que você, né? Sou 80 e eu jogava. Você jogou em Minas, mas o Rafa e o William jogavam em São Paulo. O Rafa lá no Banespa e eu, o William no Suzano, na época. E eu era infante, eu sou um ano mais novo que eles. E jogava contra eles direto. Eu até que eu jogava bem, cara. Eu não era um mau jogador. Eu era um cara ali, mediano para bom, vai. Cara, que pesadelo jogar contra esses caras, velho. Os caras eram muito bons, desde muito, muito novos. E que bom que hoje eles trabalham em prol do voleibol, né? O Rafa na seleção brasileira de base e o William aqui nos Estados Unidos com o Brusa, o time, o clube dele lá na Califórnia. E tá brilhando, né? Eu acompanho ele, a gente conversa, ele tá brilhando já logo, muito rápido, assim, o sucesso que ele tá tendo. E o William também teve passagem na seleção, ajudando também com os treinamentos, né, de levantadores. Sim. Ele fez esse trabalho no Minas Tênis Clube e também na CBV. E agora a CBV convidou o Rafa. Muito legal. Muito não, espetacular.
você fala dos levantadores em São Paulo, também tinha o Rodriguinho, né, cara? E o Rodriguinho joga até hoje. Tinha e tem, exatamente. Tive o prazer e a honra de jogar com ele. Joguei com ele no Pinheiros. Eu lembro que até numa passagem no canal Ataque e Defesa, quando o Ricardo Navarras foi entrevistado, ele falou que ele fez uma proposta, que ele queria me levar para Suzano. O que eu ia fazer lá, cara? Tinha o William Jona, Rodriguinho, tinha Marcelinho. O que eu ia fazer? Eu não ia pisar em quadra. O Ricardo fica brincando aí que queria me levar, mas não tinha a menor condição para mim. Que legal, que legal. Mas, GG, e aí então, quando você termina de jogar, você começa a trabalhar como agente, né? Então, conta aí pra gente um pouquinho, como que começou essa história, ser agente de atletas, e por que você decidiu enveredar por esse caminho? A ideia, ela surge através de uma experiência negativa que eu tive com a lesão, né, no joelho. No momento em que eu tive a lesão, eu estava na seleção brasileira, infanto, na juvenil, tendo destaque, com uma certa projeção, as pessoas falando muito bem, até convite, não convocação, mas convite para treinar com a seleção adulta. Então, eu estava, assim, no momento empolgado, fazendo planos para a carreira, e me imaginando jogando na seleção adulta, uma Olimpíada, né? Qualquer garoto que está seguindo aquele caminho. E, de repente, essa lesão me despertou, assim, para um lado que eu não conhecia, para situações que eu nunca tinha passado, que eu nunca tinha vivenciado e que eu não imaginava, né? A gente até falou no último bate-papo, assim, que tem até uma relação com o livro que eu li, gostei muito, que é A Lógica do Cisne Negro, né? A gente, às vezes, planeja algo para o futuro, imaginando que as coisas vão evoluir de uma certa maneira, mas a gente não conta com eventos esporádicos que podem mudar tudo, né? Colocam abaixo todo o nosso planejamento, e foi isso que aconteceu comigo. Então, do dia para a noite ali, fazer uma cirurgia, uma recuperação, o contrato que vence com o clube, aí a moradia já não está mais paga, a alimentação também você já não tem mais direito, porque o contrato já acabou e você está no meio de uma recuperação. E aí você busca ajuda, você busca auxílio de pessoas que possam te orientar, que possam mostrar para você quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, né? Isso eu não tive. E por não ter, eu fiquei um pouco decepcionado, ao ponto de voltar para casa e ficar com a minha família e ajudar também meu pai, que passava um momento delicado naquele momento. Mas com essa questão, essa chama acesa dentro de mim, poxa, se eu tivesse tido essa ajuda, talvez eu não tivesse parado, não tivesse interrompido a minha carreira. E quando eu me matriculo na faculdade, faço um vestibular na PUC aqui em Minas, e falo, cara, eu vou ser advogado, vou dar esse suporte que eu não tive, foi quando me deu o estalo de virar o agente. Falou, eu vou montar a empresa pensando no problema, pensando no momento em que o atleta mais precisa de um suporte. Eu não vou montar a empresa pensando no sucesso, no cara que está ganhando, no cara que está vencendo. Eu vou começar lá atrás. Eu vou dar o suporte para o cara que está realmente necessitando de um suporte naquele momento, e, obviamente, se aquele que está necessitando vai ser atendido, o que não está necessitando vai estar super bem atendido, né? Então, nós fizemos, desde aquele momento, uma estrutura, uma rede de gente que comprou a ideia e que veio comigo, mesmo sabendo que, naquele momento, não tinha condição financeira de montar uma equipe multidisciplinar, ter vários parceiros, né? Então, muitas pessoas vieram comigo, embarcaram na ideia, mas com esse DNA, com essa identidade de apresentar recurso, apresentar soluções para quem está passando por dificuldade, como aquela que eu vivenciei na pele. Então, a ideia vem por uma vivência minha, por uma experiência minha negativa, e que eu quis trazer esse produto ou esse serviço que eu não encontrei no mercado naquele momento. E veja só, isso já é um grande... O GG atleta precisava do GG agente. Exatamente, exatamente. E veja só, já é um grande diferencial do Team GM, que é, além da inserção do atleta, arrumar contrato aqui, arrumar contrato lá, onde que a gente vai
pensando realmente na pessoa. A gente sempre fala aqui, né, GG, independente de onde você trabalha, que as pessoas vêm primeiro, cuidar das pessoas. E esse seu testemunho de como tudo começou, já mostra pra gente que começou de um jeito bem diferente, né? Bem diferente, de não pensando no sucesso do atleta. Obviamente que o sucesso do atleta é importante, porque o sucesso do atleta é o seu sucesso. Mas no momento em que esse atleta precisa de um suporte, que tem muita gente que vaza, que dá o pé na linha, e aí é justamente nessa hora que o atleta precisa de mais ajuda. E ter isso no DNA já faz da sua equipe tem um diferencial muito grande, muito grande. E eu queria perguntar, nessa linha mesmo, GG, qual que é a importância de um agente de voleibol, um agente no mundo do voleibol? Pegando o gancho assim, o trabalho do agenciamento que eu entendo, né, porque não existe um curso que você faça, uma escola, uma formação, um curso superior que te ensine a ser agente, né? A gente trabalha e vai entendendo na prática qual é a melhor forma que você pode prestar o agenciamento. Então, hoje, qualquer pessoa pode ser um agente, não um agente da Federação Internacional, que tem que passar por prova, etc. O que eu quero dizer com isso é assim, cada um entende o agenciamento de uma forma. A forma que eu pratico o agenciamento pode ser diferente do que outras pessoas praticam o agenciamento. Então, a minha forma de ser agente, de cuidar da carreira de um atleta, é uma forma muito invisível, né? Quando você pergunta assim, qual é a importância, isso já me vem de cara, assim, uma brincadeira que eu escuto muito, assim, com amigos, que alguns clientes se tornaram muito amigos, que falam, você fica 11 meses de férias e um mês você trabalha, né, que é o mês das negociações e tal. Assim, é tão invisível o trabalho do agenciamento, porque ele é muito feito nos bastidores, ele é muito feito com profissionais de várias áreas, ele é muito feito com trazer informações, encher um banco de dados, que muitas vezes o cliente ele não tem acesso a isso, né? Então, hoje, aqui na empresa, nós fazemos um acompanhamento. Primeiro, a gente faz, para começar o acompanhamento, a gente faz um diagnóstico. Então, a gente aproxima do atleta, aproxima da família. E a gente entende de onde aquele atleta vem, qual é a realidade que ele viveu, o que ele está trazendo com ele na bagagem, quais são as expectativas que ele tem para a carreira do voleibol, mas também para os estudos, também o que a família espera que ele possa crescer e evoluir durante o tempo que ele estiver jogando voleibol. Se é que ele tem aspirações para ser um jogador profissional de voleibol, se ele quer usar o esporte para ter mais ferramentas para o futuro dele como cidadão. Então, a gente tem que, antes de começar a pensar na carreira dele, fazer um diagnóstico, aproximar dele, aproximar da família, para que a gente possa fazer um trabalho assertivo com ele, né? E isso é muito comum. Então, esse aí já é um primeiro passo que é muito invisível. As pessoas não conseguem mensurar isso, né? Depois que a gente faz esse diagnóstico, a gente começa a fazer o acompanhamento. E o acompanhamento da carreira de um atleta não diz respeito só à questão contratual dele. Não diz respeito só quanto que ele ganha, se ele vai ter um aumento, se ele vai mudar de clube, se ele vai para um outro país, jogar em outra liga. Mas diz respeito a acompanhamento psicológico, acompanhamento estatístico. Nós temos estatísticos aqui na empresa que nos trazem toda semana relatórios dos nossos clientes. E eles nos dizem, olha, o jogador X, ele está tendo uma mudança de comportamento na performance dele. Requer um cuidado. Então, se de repente o atleta está acostumado a pontuar 20, 25 pontos por jogo, ele começa a pontuar 2, 3, 4, é hora da gente fazer uma interferência. É hora da gente entender o que está acontecendo. Pode ser uma lesão, pode ser algo psicológico, pode ser uma nova etapa na vida pessoal dele, que ele está vivendo, tendo que se adaptar, e a gente tem que fazer interferência. Então, o acompanhamento da carreira do atleta não diz respeito somente à questão de performance, nem de contrato.
A gente tem que ter uma equipe que nos prepare, que prepare o agente para poder fazer esse diagnóstico e que possa nos auxiliar a dar o encaminhamento necessário para cada profissional da área. Então, se chega até nós uma demanda de um atleta que a gente percebe que tem algum sinal da saúde mental dele não está equilibrada, a gente tem que perceber esse sinal e encaminhar para um psicólogo. Se o atleta está dando sinais de que ele tem uma lesão, uma dor, um incômodo e aquilo não consegue ser curado, a gente tem que buscar uma segunda opinião em conjunto com o clube, com o fisioterapeuta, com o médico, para que ele possa resolver e ter uma performance mais adequada. Se esse garoto se envolveu em algum problema que envolve questão jurídica, nós temos que prepará-lo e saber, olha, esse problema aqui nós podemos encaminhar para um especialista da área, um advogado. Então, o agente, ele é a pessoa que centraliza, que recebe a demanda, identifica a demanda, tem um preparo inicial para lidar com aquela demanda um pouco superficialmente e encaminha para o profissional mais adequado, sabe? Então, esse trabalho é invisível, porque aqui dentro da empresa a gente faz treinamento com os agentes todos, inclusive eu, treinamento psicológico, treinamento estatístico, treinamento jurídico, a gente estuda o ordenamento jurídico todo do direito esportivo internacional, a gente estuda um pouco a mente humana, a gente estuda um pouco quais são as abordagens da preparação física nas férias, nos momentos finais de temporada, na pré-temporada. Então, a gente estuda como se vestir, como se comportar em diferentes países e culturas do mundo. O próximo que a gente vai ter agora é sobre um jornalista de geopolítica, pegando muito gancho esses enfrentamentos, essas guerras que tem no Oriente Médio. Eu passei por um caso muito recente aqui, de um atleta que a gente queria, estava muito próximo de fechar um contrato no Egito. E o clube aprovou, o técnico gostou muito. Quando o contrato chegou, o clube desistiu porque viu que o atleta tinha jogado em Israel uma temporada antes. E eles falaram, nenhum atleta que tenha passado por Israel vai ser contratado para jogar no Egito. Então, isso nos acende uma luz e fala, olha, a gente precisa estar preparado para isso. A gente precisa entender melhor essa dinâmica do Oriente Médio para que a gente possa estar preparado em que país ou em que situação isso pode ser um conflito. Então, a nossa próxima palestra vai ser um jornalista bem conhecido aqui no Brasil, que vai falar para a gente sobre essa questão geopolítica e os cuidados que nós devemos ter ao negociar contratos nesses países, sabe? Então, é um trabalho, Peter, muito invisível. A importância do agente, ela não pode ser supervalorizada, porque nós somos ferramentas para a carreira do atleta. A carreira é do atleta. É ele que vai colocar em prática tudo aquilo que ele sabe, toda a bagagem que ele construiu durante a vida dele. O sucesso ou o fracasso é responsabilidade dele. Mas nós somos ferramentas muito importantes para que ele possa utilizar e conseguir se destacar. Eu acho que eu falei um pouco demais aí, mas tentando resumir para você essa importância, né, do agente na carreira do atleta. E olha só, Feijão, se a gente achava que o trabalho do agente era ver, o seu nível é mais ou menos esse daqui, vamos ver se a gente consegue encontrar um time nesse lugar aqui, aí fecha o contrato, fecha o salário, liga para mim qualquer dia aí, hein? Né? Cara, o que você Aquele disse, abraço, a gente GG, se vê, hein? isso. Vamos fazer um churrasco lá em casa semana que vem para comemorar teu contrato, né? Mas olha só, o GG traz para a gente que existe um monitoramento constante dos agenciados e esse cuidado para questões da quadra, né, do rendimento, que pode ser um sintoma, né, essas mudanças abruptas no rendimento podem ser sintomas de algo mais sério ou questões extra-quadra, e esse monitoramento também da família. Veja, é um ecossistema, né, a vida do atleta profissional, e tá tudo conectado. Quando a gente conversou da outra vez,
GG, minha cabeça ficou fiquei com dor de cabeça por uma semana pensando na quantidade de detalhes que precisam ser considerados para que um atleta profissional tenha as condições de um trabalho profissional e de uma vida que seja uma vida pessoal, que seja compatível, né, com o trabalho e que concilie, que um complemente o outro. E aí a importância de vocês, agentes, principalmente. E, gente, não vai achando que é todo mundo que trabalha desse jeito, não, né? A gente está conhecendo aqui a maneira como o GG e a equipe dele trabalham no Team GM, que realmente é algo de, ó, se tirar o chapéu. E a gente sempre desculpa, João. pode Não tem o mandar. certo e o errado, né? Como a gente falou assim, o agenciamento você não faz uma escola, ninguém te prepara para ser um agente conforme as normas do agenciamento. Só pegando o gancho também, Peter, eu faço aqui um exercício com os nossos clientes, que é muito legal, muito do que você falou. Eu coloco o nome deles no centro de um quadro negro que a gente tem aqui, um quadro, né? Quadro negro, acho que é mais antigo. Um quadro que a gente tem, eu coloco o nome deles no meio e pergunto para eles assim: olha, você está no centro da tua vida no voleibol. Quais são as pessoas? Eu quero que você desenhe para mim balões ao redor do teu nome, de quais são as pessoas que compõem a tua história dentro do voleibol. Quem são as pessoas que fazem parte da tua vida dentro da tua profissão que você escolheu? É como se fossem os players, né? E quais são os players que fazem parte desse mercado? E o atleta, ele começa, normalmente eu faço isso com os atletas, não faço com treinadores, mas o atleta, ele começa a escrever, tem meu técnico, tem fisioterapeuta. E aí ele já começa a ter uma certa dificuldade de colocar outras pessoas, sabe? Você vê assim que ele coloca 2, 3, e aí ele já começa a dar um travado. E aí eu começo a provocá-lo. Imagina você chegando no clube. Visualiza você chegando no clube. Quem é a primeira pessoa que você vê? Eu vejo o porteiro. Vou colocar o porteiro. Eu vejo o roupeiro. Vou colocar o roupeiro. Aí eu chego lá, tá a moça da comunicação do clube. Vamos colocar a moça da comunicação do clube. Então, vamos colocar o ortopedista, vamos colocar o preparador físico, vamos colocar seus companheiros de clube, vamos colocar a sua família, os seus amigos, a imprensa, a rede social. Aí a coisa começa a ficar muito grande. E aí eu termino perguntando para eles, assim, como está o teu relacionamento com essas pessoas que fazem parte do seu dia a dia? Você investe no seu relacionamento? Você investe na sua imagem? Você está preocupado em ter com essas pessoas um bom relacionamento para tornar o seu dia a dia agradável e para que as pessoas tenham conhecimento de quem você é e tenham uma boa impressão sobre você no dia a dia? Tudo isso é importante, cara. Nós temos vários atletas que fazem esse tipo de relacionamento muito bem feito. E nem sempre esses atletas são os melhores tecnicamente ou taticamente, mas eles são importantes para o clube porque fazem esse relacionamento muito bem feito. Se relacionam bem com a imprensa, relacionam bem com a torcida, relacionam bem com a diretoria. Tá? Então, isso é também muito valorizado. Então, quando a gente tenta trazer essa consciência para as pessoas de que a carreira deles não é chegar na quadra, fazer o alongamento, fazer o treinamento, tudo aquilo que o treinador pediu, pegou as coisas dele, voltou para casa e acabou. Quando a gente traz essa consciência, é como se jogasse uma luz, um holofote na carreira deles, assim, e eles ampliassem a área de atuação deles. E isso traz muito benefício. Quando eles têm essa consciência, eles são beneficiados, sabe? Então, esse é um trabalho que eu faço e eu vejo muito resultado. Eles agradecem, as famílias agradecem. Eu procuro fazer sempre com a presença dos pais, se eles estiverem por aqui em Belo Horizonte, eu faço. Então, assim, dá muito resultado. E vem muito com isso que você acabou de dizer, assim. Muito bom. A gente fala sempre nos nossos cursos, a gente fala nas nossas mídias sociais, a gente fala em muitos episódios que a gente grava aqui com os nossos convidados, que o voleibol é algo que tem muitas nuances, muitas partes que precisam ser estudadas, claro, e que todas elas estão conectadas.
E só que a base fundamental é cuidar das pessoas. Então, o trabalho de vocês é basicamente cuidar das pessoas com todas essas ferramentas e atitudes, né? E comportamentos e ações que vocês promovem aí na empresa de vocês para que a vida desses atletas seja longa, seja saudável, né? Não só dentro da quadra, mas fora da quadra também. E todos esses sintomas, né, que o Peter comentou aí, podem ser algo que precisa ser identificado e você precisa agir neles ou não. Então, o trabalho de vocês é muito legal em relação a isso. Mas você construiu um baita de um time, né? Tanto que a sua empresa chama Team GM, né? Então, o time GG Maciel. Então, fala um pouquinho da empresa, GG. Como que a Team GM nasceu e quem são as pessoas que estão trabalhando com você hoje? A Team GM nasceu, primeiro ela nasce como Geraldo Maciel Assessoria, né? Até em 2012, eu decido montar a empresa com o meu nome, trabalhando apenas com voleibol. De 2002 a 2012, eu fiz voleibol e futebol junto com outros 2 sócios, grandes amigos que eu tenho, que é o Luciano Prostolini e Daniel Paiva. Em 2012, eu decidi trabalhar só com voleibol, porque eu já estava trabalhando só com vôlei na outra empresa, já estava mais próximo do vôlei, quis ficar só com voleibol. E aí, falta de criatividade, ficou o nome Geraldo Maciel Assessoria, mas também é muito raro você perguntar para um atleta e falar quem é o seu agente, e ele responder o nome da empresa. Ele vai dizer sempre o nome da pessoa física, né? Então eles falavam, eu trabalho com GG, eu trabalho com GG e tal. Então, assim, eu acho que pouco importava se eu colocasse qualquer outro nome na empresa, eles iam acabar falando que trabalhavam comigo. Aí, em 2012, surge, então, a empresa nesse formato que ela é hoje. Eu trouxe primeiro a Sandra. A Sandra é a nossa administrativa. Eu brinco que ela é minha chefe, assim, que ela manda e desmanda aqui, faz tudo. Os atletas têm muito contato com ela, adoram ela, então ela resolve muita coisa de contabilidade financeira, Bolsa Atleta. Ela é muito, muito importante para o funcionamento da empresa. Logo depois veio o Molina, que é um treinador de vôlei em Cuba, que veio morar no Brasil. A gente acabou ficando amigo. Então foi meu primeiro sócio, meu grande parceiro nessa jornada. E ele foi treinador lá de grandes jogadores em Cuba. Grandes jogadores como Leon, Leal, Simon, vários atletas assim passaram por ele lá. Então ele tem um conhecimento técnico muito grande de voleibol. Logo depois do Molina veio o Vinhedo, que eu acho que vocês conhecem muito bem aí também. Parceiraço, joguei com ele, né? Que a gente fez um planejamento para o Vinhedo nos últimos 2 anos de carreira dele. A gente já preparou ele para que ele se tornasse um agente. Então, ele fez 2 anos de transição para poder virar agente. Depois eu convidei o Bechara, Matheus Bechara, que era um treinador da base do Minas Tênis Clube, um trabalho brilhante com os jogadores jovens, com as famílias. Assim, o feedback que a gente tem, as famílias estão encantadas com o trabalho dele. Ele vai em todos os torneios de base, no Brasil, no mundo, Campeonato Mundial, Sub-19, 21, Taça Paraná, CBI, CBS, ele vai em todos, acompanha, senta com as famílias, faz planejamento. Cara, as famílias e os jogadores estão encantados com ele. Depois a gente chamou Lorena, também vocês conhecem muito bem. Já tomei muita bolada do Lorena também. Um grande amigo que eu tenho, já estava trabalhando como agente. Nós conversamos, aproximamos e incorporamos ele aqui na empresa. Então, ele já vem com alguns atletas que ele já cuidava antes, alguns outros que ele já vinha conversando. Nós incorporamos a chegada dele. E, por último, trouxemos o Rafa Oliveira, o Van de Gor, que está na Turquia. Então, isso faz parte de um plano nosso de expansão. Então, nós temos o Lorena na França, o Rafa na Turquia, o Vinhedo, que vai mudando de país em país, mas no último, porque ele estava na Polônia, agora passou pela China, Estados Unidos, vai para o Japão. O cara é um cigano, então, praticamente. Ele é um cara que está conosco aí e tem acrescentado muito, muito, sabe? E temos aqui em Belo Horizonte eu, o Molina e o Bechara. Ficamos os 3 agentes aqui.
E aí temos aqueles departamentos que eu falei para vocês, que são departamentos de parceiros, que não ficam dentro do escritório aqui em Belo Horizonte, mas são acionados sob demanda, né? Então, ortopedistas, psicólogos, preparadores físicos, fisioterapeutas, assessor de imprensa, assessor financeiro, advogados, e por aí vai. As pessoas que compõem hoje o nosso time. Temos também conosco a Melissa, que a Melissa é como a gente chama assim, a gente chama de experience, um departamento que ele é um concierge. Ela auxilia os atletas e as famílias na questão de reserva de hotéis, passagens, roteiros de viagem, matrícula em escola, preenchimento de formulário para visto, contato com o consulado. Então, ela ajuda muito no dia a dia, principalmente das famílias dos atletas. Aí lembra os atletas, olha, aniversário da sua mulher, aniversário de casamento, lembra as mulheres, olha, aniversário do seu marido, Não do seu esquece namorado. daquele aniversário de casamento. Preta. Então, nós temos, o pessoal adora, a Melissa faz um trabalho brilhante também. Excelente. E, GG, obviamente, só olhando aí o painel atrás de vocês, atrás de você, com tanta camiseta assim, cara, impressionante. Toda vez que eu vejo o GG, uma foto dele com o painel dele atrás, eu falo, Jesus amado, como é que pode? Me fala aí alguns cases de sucesso, tanto de atletas como de técnicos também, que vocês são agentes de técnicos de voleibol também. Conta aí pra gente alguns casos de sucesso. Que alegria estar aqui novamente com vocês. Eu sou o Lucas Negrin, da Nexus Next, diretamente aqui de Orlando. E hoje eu estou com a minha bola querida, que me acompanha sempre aqui nos meus atendimentos. Quando eu falo muito com atletas e jogadores, eu gosto sempre de referenciar essa bola de vôlei que muitos atletas estão vindo para os Estados Unidos através do nosso trabalho, muitos profissionais do esporte. E hoje vocês estão com um convidado maravilhoso que o GG está aí com vocês. Já tive o prazer de conversar algumas vezes com ele. GG, obrigado aí sempre pela sua atenção carinhosa. E essa bola de vôlei já passou muito na sua mão e hoje os atletas confiam em você para que você possa dar um grande direcionamento. E os Estados Unidos precisa de profissionais qualificados. Muitos atletas estão assumindo cargos importantes em clubes de vôlei, em college, aqui nos Estados Unidos, que é a faculdade. Então você, profissional qualificado, que quer estar aqui nos Estados Unidos, aproveitar esse momento esportivo, como Copa do Mundo, Olimpíada lá em 28, saiba que é o melhor momento para você poder investir na sua carreira. O QR Code está aqui na tela. Eu, pessoalmente, dou cada retorno que vocês preenchem esse formulário, eu entro em contato, quero entender o seu momento de vida, a sua carreira, para exatamente poder te guiar num próximo passo aqui nos Estados Unidos. Daqui até 2028, mais de 300 mil vagas estão em abertos e precisamos de imigrantes qualificados. Então, seja você da área de esporte, seja você atleta, ex-atleta, seja você da área da tecnologia, engenharia, da saúde, não importa. Se você tem uma qualificação e você quer estar nos Estados Unidos nos próximos anos, por favor, me procure, que os nossos advogados farão o melhor trabalho possível para que você possa ser elegível a um visto imigratório. Mas se você quer ter um negócio também nos Estados Unidos, não tem problema, a gente ajuda você também. Se você tem uma cidadania europeia, pode mudar seu jogo e rapidamente você pode estar aqui. Preenche o formulário nesse QR Code, vem falar comigo. GG, um forte abraço. Peter Feijão, vocês são craques demais. Obrigado sempre pela acolhida. Um forte abraço. Esse painel é motivo de muito orgulho, né, cara? Tem muita história. Assim, eu olho para ele, eu vejo história, né? Vejo cada um com a sua própria história, quanto eles batalharam para chegar onde chegaram. É muito, muito bonito ver esse painel assim e ter o reconhecimento, né, que eles têm tido. Cara, o case de sucesso eu sou suspeito, porque o sucesso ele é relativo, né? Eu não posso falar que o sucesso é ser campeão olímpico, né? Se for, tem o Wallace, Maurício Borges, William, Maurício Souza, mas não a Thaísa, né? Mas eu acho que o sucesso, cara, é ver como esses caras cresceram, chegaram
bem, casaram, tiveram filhos, ou são felizes na vida que eles escolheram, com a liberdade, sabe, do jeito que eles querem ser, sem prestar muita conta para ninguém. Eu diria assim que talvez os mais famosos sejam esses que eu citei, o Leon, o Lopes, o Alan, Darlan, Flávio, Otávio, Sandrinho. Cara, é tanta gente boa, tanta gente bacana. Tiaguinho, João Rafael, Abuba, Aracaju, Marcelo Mendes, Weber, Horácio Dileu, Neri Tambeiro, Guilherme Novaes, Peu, Paulinho Milagres. Puxa vida, tanta gente, cara, tanta gente. É injusto, assim, eu nomear e acabar esquecendo alguém. Tanta gente querida, assim, que Muitos você me ídolos, deixa hein? mal de eu falar. Não, aí, não, tudo bem, eu te coloquei numa situação, numa... Não, a minha pergunta realmente era mais em relação a resultados, claro, a gente analisa o nosso... o conceito de ter sucesso é muito atrelado a resultados mesmo, mas se a gente fizer a análise em relação a gente ter uma pessoa boa na nossa vida, essa pessoa faz diferença na vida de outras pessoas, também é um baita sucesso. Para mim é mais sucesso do que realmente ter resultados. E se puder combinar as duas coisas, melhor. Exato. Por exemplo, 2 cases de sucesso que eu acho muito bacana, mas são caras que não conquistaram títulos importantes para a seleção. Por exemplo, o Vini, o central, que aposentou. É um cara, poxa, que batalhou para caramba, que conseguiu chegar um central baixo, né? Que não tinha no começo ali, muita expectativa. A história de vida dele é muito legal. Uma vez ele contou para mim que ele estava em casa junto com o pai dele, e o pai dele falou: poxa, você está batendo cabeça e a coisa não está andando. Olha o seu irmão formado, curso superior, ganhando bem, e você aí jogando aqui no interior de São Paulo e ganhando mal. Para com isso, vai estudar. E aí o Vini falou: cara, eu ainda vou colocar uma medalha de campeão brasileiro no teu peito. Eu vou ser campeão da Superliga e botar uma medalha no teu peito. E foi campeão com 100% de ataque na final, ganhando o Viva Vôlei da mão do Murilo. Então, assim, isso é sucesso demais, entendeu? E ver a história que ele... E o outro case assim, que eu acho muito bacana de contar é do Abuba. O Abuba me pede para me seguir no Instagram. Quando eu olho a foto dele, pô, saltando pra caramba, aquela canhota lá em cima na antena, eu falei: uai, Abubakar Drame, não é brasileiro, né? Acho que até mandei uma mensagem para ele em inglês, falei: poxa, você tá querendo me seguir, que você joga vôlei e tal, como é que é? Ele: não, eu jogo aqui em Brasília, eu jogo na universidade, eu queria me tornar profissional, tal. Aí, uma semana ele estava no Minas depois dessa mensagem, e o resto vocês conhecem. Essa história, é sucesso demais também, o caso do Abuba, sabe? Que ainda vai dar muito o que falar, esse menino é bom pra caramba. Vai dar. Espetacular. Vai dar. GG, uma outra pergunta que a gente quer fazer para você em relação a como vocês têm uma conduta enquanto empresa é mídia social. E hoje em dia, obviamente, mídia social faz parte da vida de todos nós e não tem como a gente fugir disso. E a vida do atleta é muito baseada em mídia social também. Como que vocês orientam os atletas que trabalham com vocês para agir da maneira correta nas mídias sociais? Essa é uma linha muito tênue na rede social, porque você não pode chegar ao ponto de querer controlar o que ele vai dizer, porque a gente não tem esse direito, mas, ao mesmo tempo, eles têm que se policiar com o que vai ser colocado ali, porque eles estão muito expostos a julgamentos que podem atrapalhar o próprio contrato, a vida profissional. Então, a liberdade que eles têm de postar é uma liberdade perigosa, porque eles têm que pensar no clube que ele representa, nos patrocinadores que eles representam, nas pessoas que estão envolvidas, né, na vida profissional dele, e nas consequências que isso pode trazer. Então, a gente já teve aqui webinars, né, com palestras de pessoas que orientam, fazendo Media Day, o que seria um conteúdo, as polêmicas, o que deve ter cuidado ao fazer postagem. A gente teve casos aqui que tiveram repercussão, né,
nacional, até internacional, que foi o caso do Maurício Souza, na rede social também a do Wallace, né? Trouxeram repercussões e a gente aprende, né? Cada caso desse, assim, é um aprendizado que a gente tem e procura orientar os outros atletas também com base no que a gente viveu, passou e, graças a Deus, superou, né? Cara, e você sabe que a mídia social hoje em dia tem uma importância tão grande, e a gente está vendo aqui nos Estados Unidos, quem está trabalhando aqui nos Estados Unidos, tem quem trabalha com atletas aqui, principalmente universitário, né? Tem que tomar um cuidado absurdo, porque o governo atual tem uma atenção muito grande em relação a isso. E pode negar ou aprovar vistos, dependendo do que a atleta posta nas redes sociais. Então, está se tornando um animal maior ainda do que já é. E você pode se tornar um grande ídolo e aumentar, potencializar a sua idolatria, ou então acabar com a sua idolatria e ir para o buraco em um post, né? Então é um negócio que viraliza assim em questão de minutos, que a gente tem que ter um cuidado extremo, e vocês, como cuidam de carreiras de grandes atletas, tem que realmente ter esse cuidado, né? Ter essa atenção. Olha só, Mas também não podemos obrigá-los, né? Claro, tem que ter essa sensibilidade de orientar a galera que trabalha com vocês. Muito bom. GG, falando de redes sociais, que é algo que é relativamente recente e que está na mão dos atletas jovens, principalmente, vamos falar um pouquinho sobre os atletas da base, porque às vezes a gente pensa que só o atleta que é profissional, que já é adulto, né, que precisa desse trabalho com a gente para ajudar a orientar aí os caminhos, mas eu queria falar então dos primeiros passos para um atleta, né? Como que um atleta. Bom, primeiro, talvez a pergunta deva ser: um atleta que está na base pode contactar um agente? Ou deve? Ou quando começar um trabalho, uma conversa com um agente? E quais são os primeiros passos para se dar, se for o caso de um atleta de categoria de base trabalhar com um agente? Hoje em dia é bem comum, né? Os atletas de base já terem um representante, terem um agente, né? Existem hoje no Brasil várias competições que são vitrines, em que os agentes vão, eles observam, abordam os atletas, as famílias, né, de quem eles acham que pode ser interessante para fazer um trabalho. Então, essas competições de base hoje no Brasil, elas são muito frequentadas por agentes, não só por olheiros e clubes, mas também por agentes. Eles estão sempre presentes ali, oferecendo serviço, abordando os atletas e as famílias, né? Acho que a partir ali dos 16 anos já se começa uma conversa, um papo, né? Até antes, né? Um pouco talvez, já tem algum papo para conhecer, aproximar. Nós aqui, a gente tem uma conduta que a gente sempre preza por ela, que é menor de idade, a gente nunca aborda o atleta primeiro. A gente procura sempre a família e os treinadores, né, por respeito ao treinador. É uma situação que tem acontecido, às vezes a gente reclama muito, né? A base não é mais a mesma, a qualidade da base não é mais a mesma. Mas se a gente não valorizar os formadores, os treinadores, formadores, os clubes formadores lá atrás, nós vamos reclamar que a base não é a mesma e estamos destruindo a formação, né? Então, você abordar o treinador, conversar com ele, dizer quais são as pretensões, eu quero acompanhar, eu quero ver, eu quero conhecer, você me dá licença para que eu possa observar esse atleta que eu achei interessante, será que eu posso conversar com a família dele? Eu não tenho pretensão de tirá-lo do teu clube agora, eu quero conhecê-lo, quero simplesmente acompanhar, ver como é que ele é, fazer aquele diagnóstico que eu falei com vocês lá no começo. Eu quero entender quem é essa pessoa, eu quero entender a família, eu quero entender de onde vem, né? E a gente pede licença para isso, para fazer essa abordagem, porque eu entendo que esse é o caminho correto, é valorizar os formadores. Então, não adianta a gente reclamar da base se a gente mesmo está matando formação lá no começo. Não existe, respondendo a tua pergunta, não existe essa idade assim, mas é normal que já tenha, assim.
eu sempre falo que dá um quentinho no coração toda vez que a gente vê alguém valorizando os técnicos da base, que na minha opinião tinham que ganhar muito mais do que ganham e ser muito mais valorizados do que são. Qualquer que seja o projeto de base que você trabalha, professor a professor, tamo junto. GG, É isso aí. então o seguinte, quais são os requisitos para um atleta de base começar a trabalhar com a TeamGM? O que precisa um atleta ter para preencher esses requisitos para trabalhar com vocês? Não existe uma receita de bolo, né? A Uhum. gente não é criterioso nesse ponto de colocar tópicos e dizer esses são requisitos, ele tem que ter altura, tem que ter. Não é isso. Hoje a gente faz um trabalho de captação com o Bechara, que eu te disse, e com o Vinhedo. O Vinhedo muito no feminino, o Bechara um pouco mais no masculino. Eles vão a torneios de base, acompanham os treinamentos, acompanham os jogos, eles estão em contatos, né, com vários formadores do Brasil, vendo, acompanhando. E ali eles observam, obviamente que a primeira coisa que se observa é o garoto ou a garota jogando em quadra, vê ali se tem algum potencial físico, mas ali você começa a partir para outras análises, né? Questão de comportamento, liderança, disciplina, aí você conversa com o treinador, pega um pouco mais de informação, conversa com a família, vê como que é a questão da educação, a questão da expectativa, que é muito importante, a questão dos estudos, e a gente começa a fazer uma análise, um diagnóstico para entender se a gente pode ou não agregar com o que a gente tem hoje, se a gente pode agregar a carreira daquele garoto e da família dele, né, dele ou dela. Então, assim, não existe um requisito, mas sim uma análise de várias questões, se chega à conclusão. Pode ser alto, pode ser baixo, pode ser magro, pode ser gordo, pode, sabe, cara, não tem. Existe uma análise de vários fatores, assim, que em conjunto o Bechara e o Vinhedo têm autonomia para decidir sobre a captação deles. Boa, muito bom. Minha última pergunta agora, então, com relação à base, GG. Por que você acha que é importante um atleta de categorias de base que tenha esse potencial buscar um trabalho com a gente e com a TeamGM? Qual que é a importância para esse atleta? Ou qual vai ser a diferença na vida desse atleta se ele começar a ter esse contato mais próximo com a gente mais cedo do que quando ele talvez chegue na categoria adulta? Aí nós vamos, primeiro, para te responder, eu vou lembrar um pouco do quadro, do desenho no quadro. Quando a gente vai fechar com um atleta, ou uma atleta, nós não estamos fechando só com ele. Nós estamos trazendo a família, toda a história, a bagagem. Então, quando a gente traz um cliente de base, a gente está trazendo um suporte a todas as pessoas que estão em volta dele. Família, irmãos, irmã, pai, mãe, às vezes o avô, avó, tio, tia, que estão presentes, é muito comum. A gente abraça essas pessoas e já vira para eles um ponto de apoio. É muito difícil para o atleta, porque é uma ansiedade, é uma insegurança, às vezes uma sensação de que é imortal, de que nada vai acontecer, que ele pode tudo, superpoder, mas, cara, talvez seja mais difícil ainda para a família, para o pai, para a mãe, que tem que tomar uma decisão se vai deixar o filho ou a filha sair de casa, se onde eles vão vai ter uma escola, se a escola é boa, se as pessoas que vão cuidar deles nos clubes são pessoas sérias, corretas, porque hoje tem muita notícia na internet falando sobre assédio e outras questões que nos assustam muito, eu sou pai também. Então, talvez seja mais difícil para a família do que para os atletas em si, sabe? Então, quando a gente traz um cliente, a importância nossa, primeiro, é ser um ponto de apoio. Essa é a primeira questão. Ali não está focado se ele vai ser um atleta de seleção brasileira, se vai chegar na Olimpíada, se vai ter. Primeiro nós vamos dar o apoio. Para quê? Para que ele possa se desenvolver no máximo do potencial que a gente enxergou nele. Então, nós vamos dar um apoio psicológico, nós vamos dar um apoio jurídico, nós vamos dar um apoio logístico, que é muito importante,
nós vamos dar um apoio de estar presente, de assistir, de ver o filho, a filha daquela família, de poder conversar com os pais e trocar ideia, de falar, olha, eu senti isso, eu senti aquilo. Às vezes os pais nos ligam, fala, por favor, não comenta com meu filho, com minha filha, que eu estou te ligando, mas eu estou sentindo ele triste. Será que você pode ir lá ver o que está acontecendo? A gente vai, a gente conversa com os treinadores, com os companheiros de equipe, a gente traz informação. Então, antes da gente poder falar assim, de um agenciamento em si, da questão de valores, contratos, etc., a gente é um ponto de apoio. Às vezes os pais me perguntam assim, na base, né, quando está falando, é muito comum, qual é o planejamento que você tem para o meu filho? Eu falei, primeiro eu quero saber se ele quer realmente ser um jogador de vôlei. Pode ser que ele queira fazer outra coisa da vida. Pode ser que ele esteja jogando vôlei aqui hoje, daqui a 2 anos ele queira estar estudando medicina. E está tudo bem. Entendeu? Então, se deixa ele divertir. Nós vamos ser um ponto de apoio para que, se ele quiser ser um atleta, se ele quer fazer o trabalho dele dentro do voleibol, nós vamos extrair dele o máximo que ele pode dar. Mas deixa ele decidir o que ele quer ser da vida. Deixa ele poder desenvolver e poder virar e falar assim, cara, não é isso que eu quero. E nós vamos ser para ele um ponto de apoio. Né? Ai, que coisa boa, GG do céu. Que coisa boa de ouvir, cara. Sério mesmo. A gente, como professor, antes de ser técnico, antes de ser treinador, antes de ser gestor, não tem como ficar mais feliz em ouvir alguém que na tua área trabalha com... Cara, pode ter contratos aí, né, contratos muito altos em termos de pagamento, em termos de salário, mas ver que a importância, o carinho, né, colocar a pessoa no centro, e quando a gente está falando de categorias de base, de atletas de base, e dá sempre um sorriso, traz um sorriso no rosto quando eu ouço a palavra diversão. É uma coisa assim espetacular. Obrigado por compartilhar isso com a gente. Espetacular. GG, agora para finalizar nossa conversa aqui, como que a Team GM pode ajudar a crescer e melhorar o nosso esporte? Na formação, na base, valorizando os profissionais, jogando uma luz, um holofote naqueles técnicos ou nas técnicas, nas treinadoras que estão espalhados pelo país e não têm o reconhecimento devido, principalmente financeiro, sabe? Uma forma que a gente tem de ajudar é fazer com que o Brasil conheça, que a gente mostre para o Brasil que a base, óbvio que a base também está em Saquarema, óbvio que também está ali na seleção, mas ela não começa ali. A base mesmo está no interior, está espalhada no professor da escola de educação física, num projeto social, sabe? Numa escolinha particular. É ali que tudo começa. E o Team GM está ali, a gente quer estar pelo menos ali. A gente aciona as pessoas com quem a gente tem contato para que se jogue o holofote. Então, nós temos a Web Vôlei, que é uma grande parceira, a Beira da Quadra, que é uma grande parceira, agora o Ataque e Defesa, junto com o Set Point, vai ser um grande parceiro nosso. Nós queremos pegar essas pessoas e trazer luz para elas. Então, fazer matérias com quem foi o treinador que formou o Wallace, quem formou o Thiaguinho, agora o próximo, se não me engano, vai ser o Shizoba, que é um cara pouco conhecido aqui no Brasil, mas quem foi, de onde veio, quem que surgiu, quem que te formou? Vamos jogar uma luz, vamos jogar um holofote. Então, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer nesse sentido, que eu acho que, respondendo a tua pergunta objetivamente, que a gente quer mudar o nosso esporte na formação, lá naqueles treinadores invisíveis. É ali que a gente quer chegar. Olha, por isso que a gente faz questão de ter você como parceiro. Quando eu entrei em contato contigo, eu falei, GG, vamos fazer uma parceria aqui com o nosso programa, porque a gente já tinha conversado com você no nosso outro canal, e a gente tinha entendido como você cuida das pessoas e como você quer realmente, por missão de vida, através da sua empresa, melhorar o nosso esporte. E tudo que você falou agora é exatamente a nossa missão. A gente faz esse podcast, a gente faz nossos cursos, a gente faz mentorias, a gente tenta trazer luz à educação sobre técnicos de voleibol exatamente por causa disso. Então, nossos ideais, nossas missões de vida estão completamente alinhados. Então, cara,
obrigado demais por você dedicar esse tempo para conversar com a gente aqui. Obrigado por acreditar no nosso projeto e fazer essa parceria com a gente. É uma honra realmente ter você e a Team GM como parceiro do nosso programa, do Set Point. E é só o começo. A gente vai trazer luz, como você falou, e crescer o nosso esporte cada vez mais através das nossas ações. Meu irmão, muito obrigado, muito mais sucesso para vocês. Estaremos vibrando com a conquista de todos os atletas que vocês agenciam, todos os técnicos, e a gente tem uma super honra de ser um parceiro now, agora oficialmente. GG, cara, você não poderia ter me deixado mais feliz com esse final de conversa quando você fala de base. Todo mundo que me conhece sabe quanto que eu sou apaixonado pelas categorias de base, pela formação de atletas, pela formação dos técnicos que trabalham com a base. É muito importante que os técnicos que trabalham com as categorias de base sejam pessoas competentes, atualizadas e que tenham um salário bom. Eu vou voltar a falar isso porque é o calcanhar de Aquiles da maioria dos professores e professoras que trabalham com a base. E, poxa, ter você agora oficialmente já, um amigo nosso, agora é parte da família, só reforça ainda mais a nossa missão de colocar uma luz, de espalhar conhecimento e melhorar esse cenário do voleibol para todo mundo. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por vir aqui hoje conversar com a gente. Um beijo no coração, muito mais sucesso para você, para tua equipe e para todos que trabalham com o Team GM. Obrigado, Feijão, obrigado, Peter, obrigado, Ataque e Defesa, Set Point, pela oportunidade. Eu queria só deixar um agradecimento também, acho que eu posso falar em nome dos outros agentes também, dizer que não é tão comum a gente ter esse espaço. Muitas vezes, quando se quer falar de voleibol, pensa no treinador, pensa no atleta, né? Pensa de alguém na comissão técnica, pensa no presidente, mas o agente, ele não tem tanto esse espaço para poder falar e falar do trabalho, falar desse trabalho que é invisível, né, que nós fazemos. Então, dizer assim que trazer o agente para esse cenário, para, igual o Feijão falou, jogar a luz para essa profissão, é muito bacana, uma oportunidade muito legal que vocês estão dando, não só para mim, mas todos os outros agentes que precisam dessa luz, merecem ser valorizados pelo trabalho que fazem, que é realmente um trabalho duro e invisível. Então, obrigado pela oportunidade, por deixar falar um pouquinho, contar um pouquinho da nossa história, mas, acima de tudo, dessa profissão que eu admiro muito. Obrigado de verdade. A gente que agradece, e a sua humildade em reconhecer as outras pessoas que trabalham nesse meio é incrível, impressionante. E, galera, então, muito obrigado por acompanhar esse episódio até aqui. A gente volta a semana que vem, sempre ao vivo, toda segunda-feira, às 19 horas, horário de Brasília. E foi um prazer ter vocês com a gente aqui. É isso aí, galera. Volte para conferir o próximo. Valeu. Valeu, até o próximo! E a partir de hoje a gente está lançando o nosso curso, o DNA do Líder Esportivo. É isso aí, é um curso onde você vai aprender 6 habilidades fundamentais para inspirar atletas, formar equipes vencedoras, deixar sua marca no esporte. Esse curso aqui é para você construir o seu legado no esporte. Exatamente. E para quem que é esse curso? Esse curso é para técnicos, coordenadores de programas esportivos, ex-atletas, se você quer iniciar uma carreira de sucesso como treinador, como técnico, professores e professoras de educação física que querem se aprofundar na gestão de equipes esportivas e profissionais em geral, que sonham em deixar um legado no esporte. Líderes esportivos, profissionais do esporte, assistente técnico, preparador físico, atleta, professor, professora, esse curso é para você. É isso aí, a gente quer que, através desse curso, você desbloqueie o verdadeiro potencial da sua liderança. Aqui você vai aprender muito mais do que protocolos, você vai aprender a desenvolver seu pensamento crítico, aprender a planejar treinos com intenção, propósito, adaptar esses treinos também à sua realidade.
você vai entender como que o atleta aprende, uma parte muito importante, a aprendizagem motora. Você vai se tornar um professor muito mais completo, reflexivo, preparado, e você vai poder criar suas próprias dinâmicas. A gente não quer que você repita o que está por aí, a gente quer que você crie as suas próprias metodologias, tá certo? Então, aqui você vai descobrir como conectar teoria com prática da base e do alto nível. Sempre eu falando um pouquinho mais em relação ao alto nível e o Peter falando em relação à base. E a gente tem muitos módulos desse curso que vão fazer você ter esse tipo de ferramenta. No final do curso, então a gente espera que você tenha autonomia, uma visão estratégica para liderar suas equipes, que você seja capaz de identificar e desenvolver os talentos com equipes de alta performance. E aí nós não estamos falando somente do altíssimo nível, não. Você pode ter uma alta performance nas categorias de base também, e a gente vai falar muito sobre isso nesse curso. A gente quer que você deixe um legado de valor como técnico, como gestor, que você seja reconhecido, reconhecida pela sua excelência profissional. As metodologias são extremamente atualizadas e a gente quer que você otimize o seu desempenho, o desempenho dos seus atletas, de forma que você seja capaz também de trazer decisões táticas precisas e que sejam muito eficientes lá em momentos críticos do jogo. Não espere mais para adquirir esse curso e para construir um legado que vai durar muito tempo. É isso aí. E a gente tem um cronograma de aulas que são 6 módulos básicos que vão falar de liderança, planejamento, aprendizagem motora, aspectos táticos, estatística e um módulo extra que é de voleibol de praia, que também vai te dar muitas ferramentas para você trabalhar com todos os seus atletas em todos esses âmbitos. E a gente gosta de falar das nossas teorias de uma maneira holística. Tudo está conectado, uma coisa está conectada com a outra. Então, se você tiver interesse de participar desse curso, acesse o QR Code, acessa o link que está na descrição desse vídeo e adquira já esse curso que você não vai se arrepender. E aí você vai passar mais de 12 horas comigo e Peter Bristotti dentro do curso. Certo, Peter? É isso daí. É um privilégio estar aqui com você. A gente vai aprender junto nesse curso. Vem com a gente. É isso aí, a gente te vê do lado de dentro.